tô vindo aqui com Babyliss. Eu acho que vocês já viram aí, né, no canal, anúncio. Em breve a gente vai ter o passo a passo desse bebezinho lindo, né, que é o Babyliss. Ele tem esse bracinho, essas perninhas, e a gente já consegue ver que o crochê aqui é o crochê pelo avesso, né, não é o crochê normal pelo lado direito. Eu tô deixando de forma aparente o crochê pelo avesso, tá? Então a gente consegue ver de uma forma diferente. O crochê ele fica um pouco mais delicado. Você consegue ver as carreirinhas, né, do crochê de uma forma mais evidente. O bebê Babyliss, ele pode ser feito pelo lado direito, tá? Mas o original ele é feito pelo avesso. Então você que está adquirindo o PDF, você vai ver que tem lá uma orientação para fazer pelo avesso, mas você também pode fazer o Babyliss pelo lado direito. Essa chupetinha eu já coloquei aí no canal todo passo a passo. E eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo a diferença entre o lado direito e o lado avesso, tá bem? Eu estou usando aqui para fazer essa demonstração para vocês uma linha Anne, que é a mesma linha que eu estou usando para o Babyliss, e a agulha 175, que é a mesma agulha também. Então eu vou só mostrar para vocês a diferença de como se faz pelo lado direito e como se faz pelo lado avesso, tá? Vou começar aqui normalmente com um anel mágico. Vou colocar aqui 6 pontos no anel mágico, tá? Normal, como a gente começa a maior parte dos amigurumis. Colocando aqui 6 pontinhos, tá? Normal. Vou fazer 6 aumentos, que vai me dar um total de 12 pontos na carreirinha, né? Na segunda carreirinha. Só para mostrar que não tem nenhum mistério quando a gente fala de crochê pelo lado direito ou crochê pelo lado avesso, tá? Então, tô colocando aqui, fazendo a segunda carreirinha com 6 aumentos, tá? Lembrando que o Babyliss, ele também é feito com a agulha 175 e a linha Anne, que fica com aproximadamente 22 centímetros. É claro que se você usar uma linha mais grossa, né, mais espessa, com uma agulha maior, você vai ter um bebê bem maior. Se fizer com fio amigurumi, ele fica com aproximadamente 30 centímetros, né? Um bom tamanho também, um bebezinho um pouco maior. Então, estou fazendo aqui normalmente, na primeira carreira, um anel mágico com 6 pontos. Na segunda, eu estou fazendo 12 pontos, né? 6 aumentos. Na minha terceira carreira, eu estou fazendo um ponto e um aumento por toda a volta. Vou fazer a minha terceira carreira com 2 pontos e um aumento. E vou aumentar aqui para mostrar para vocês, olha, esse é o lado avesso e esse é o lado direito. Então eu vou aumentar aqui, fazer mais algumas carreiras, né? E vou mostrar para vocês já já a diferença, tá? Vou fazer algumas carreirinhas a mais e vou mostrar a vocês como é que ele fica depois, né, de várias carreirinhas lado direito e avesso. Ó, já fiz aqui algumas carreiras. Esse é o meu lado direito, tá? Fui aqui, ó. Fui até pontuação de 30 pontos e repeti algumas carreiras. Então, vocês vão ver aqui que eu tô aqui com o meu lado direito aparente, tá vendo? Tem as carreirinhas aqui normais, como se fosse o amigurumi normal. Agora eu vou mostrar para vocês o avesso. Olha o avesso, a diferença do avesso. O avesso ele fica com carreirinhas, como se fosse, né, colunazinhas, né? O crochê ele aparece em carreirinha, ó, tá? Ele fica completamente diferente do crochê feito pelo lado direito. E como é que a gente faz isso, Liz? Qual é a diferença? É o crochê normal. A diferença é que pelo lado direito, eu coloco a minha agulha entrando de fora para dentro, vejam. Eu estou colocando a minha agulha de fora para dentro, tá? Que é o crochê normal, né? Com o lado direito aparente. E quando eu faço pelo avesso, eu faço o mesmo movimento, porém, a minha agulha ela vem de dentro para fora. De dentro para fora. Tá? Então, é esse movimento, é o mesmo movimento, é o mesmo ponto baixo. A diferença é que no crochê pelo lado direito, a minha agulha entra de uma forma e pelo lado avesso,
eu faço crochê por dentro. A minha agulha entra por dentro da peça, tá? E o efeito, ele é completamente diferente, né? Quando eu faço crochê pelo lado direito, ele fica com carreirinhas horizontais e assim ele fica com carreirinhas na vertical. Vejam que aqui eu tenho um movimento do crochê na horizontal e quando eu faço com o avesso aparente, eu vou ter um movimento mais na vertical, tá? Então, a única diferença que a gente vai ter, assim, bem grande, é para diminuição. Aumento é igual, tá? Aumentar, eu vou aumentar de forma igual. As diminuições é que são diferentes, ok? Então, olha lá. Por que que a diminuição é diferente? Vejam, deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando a gente vai fazer uma diminuição, a gente sempre pega as alcinhas da frente, tá? Eu pego sempre as alcinhas aqui, ó, da frente para fazer diminuição, tá bom? Tem 2 alcinhas, vou fazer uma diminuição normal. Eu pego aqui pelas alcinhas da frente e fecho as 2 juntas, ok? Vou fazer novamente uma diminuição. Pego as alcinhas da frente e diminuo as 2 juntas. Todas as vezes que eu pego a alcinha da frente, tá? A de trás, ela sobra. Então, por dentro, né, pela parte de trás, olha como fica. Fica uma linha, porque eu peguei somente as alcinhas da frente. Quando eu estou fazendo crochê pelo lado direito e eu pego as alcinhas da frente, esse meu arremate, que são essas linhas, ficam lá para trás, não tem problema nenhum. É como se eu tivesse pegando só as alcinhas da frente. Ó, vou pegar somente as alcinhas da frente. O que vai acontecer lá no meu avesso do trabalho? Vai ficar uma linha aparente. E essa linha, ela não pode aparecer se eu estiver fazendo uma cabeça, um nariz, né, um corpinho. Ficar aparecendo uma linha vai ficar muito feio. Então, todas as vezes que eu estiver fazendo crochê pelo avesso, eu tenho que fazer a diminuição de uma outra forma, tá? Imagina que se eu estivesse pegando aqui pelo meu lado direito, somente as alcinhas de trás. Ó, vou pegar só as alcinhas de trás. O que vai aparecer com a alcinha? O que vai aparecer aqui na frente? A minha alcinha da frente, ela tá sobrando aqui na frente. Então, vai aparecer uma linha. Olha lá, tô pegando só as alcinhas de trás. Aqui na frente, aparece uma linha. Eu não quero que essa linha apareça. Então, todas as vezes que eu estiver fazendo o meu crochê pelo avesso, eu vou ter que fazer uma diminuição de uma outra forma. Vou mostrar para vocês como é a diminuição pelo avesso, tá? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu fechar aqui essa minha carreirinha, que eu vou mostrar para vocês exatamente como é a diminuição pelo avesso, tá? Pelo lado direito a gente já sabe como é. Agora eu vou fazer uma diminuição, ó, pelo lado direito, eu pego as 2 alcinhas e fecho junto, ok? Vou pegar mais 2 alcinhas e vou fechar junto. Essa é a diminuição pelo lado direito. E eu sei que lá dentro, se eu faço isso pela frente, lá dentro tem uma linha. Fica uma linha aparente, certo? Agora eu vou fazer a diminuição pelo avesso. Olha lá, tô com o meu crochê pelo avesso. Lembrando que eu sempre coloco a minha agulha por dentro da peça. E aí eu vou fazer a diminuição. Como é que eu vou fazer a diminuição? Eu tenho as 2 alcinhas, ok? Tenho aqui 2 alcinhas, certo? Como é que eu vou diminuir? Eu vou pegar as alcinhas, ó, não vou pegar as alcinhas de dentro. Eu vou pegar as alcinhas de fora. Só que eu não pego a primeira e a segunda. Eu pego a segunda e depois a primeira, tá? Eu não vou pegar as da frente, eu vou pegar as de fora, a segunda e depois a primeira. Ó, diminuir. Novamente, tem 2 alcinhas, eu vou pegar a segunda e depois a primeira alcinha e vou diminuir junto. Vejam que a minha linha está aqui dentro. As alcinhas perdidas estão aqui dentro. E lá fora, o meu ponto está perfeito, sem nenhuma linha de sobrando, tá? Então, a única diferença é essa na hora de diminuir, que você precisa diminuir
pegando as alcinhas de fora, a segunda e a primeira. E aí o efeito, quando você diminui, né, ele fica perfeitinho. Vejam que não tem nenhuma linha aqui fora, ficam as coluninhas certinhas, né? As coluninhas iguais estão aqui, tá? E as diminuições que foram feitas ao longo do caminho, elas estão para dentro, elas estão na parte de dentro e não ficam aparente aqui, tá? Vejam a diferença do crochê pelo lado direito e o crochê pelo avesso, tá? Então, só para dar essa dica aí para vocês, antes de começar o projeto, tá? Vejam que aqui na hora que a gente foi diminuindo, né, não tem nenhuma linha sobrando, nenhuma linha aparente, porque eu fiz as diminuições de forma perfeita no meu crochê, tá bom? Então, antes de começar o projeto, eu queria deixar essa dica para vocês. E aí, quando a gente começar o nosso projetinho, vocês já têm essa dica, né, para fazer o Babyliss sem maiores problemas, tá bem? Mas você pode também fazer pelo lado direito sem maiores preocupações, ok? Pode dar uma curvinha diferente em bracinho ou na perna, mas você vai conseguir também fazer o seu bebê pelo lado direito ou pelo avesso. Beijinho!